A simetria brinca com o olhar. A simetria é considerada pelas pessoas uma coisa que acaba sendo bonita. Aquilo que tem simetria tem beleza. O cartema e a arte simétrica se utilizam muito da simetria. Eu sou Ricardo Soares, autor do livro Olhares, junto com Pedro Borges. Eu tenho um trabalho nesse livro da arte visual, que são os cartemas e as artes simétricas. Eu inverto para cá e formo este primeiro módulo. Essa peça eu vou flipar para cá, aí ao mesmo tempo eu flipo. E o Pedro faz a parte poética do livro, que é interpretação dessas imagens, e ele escreve os poemas em haikai. O cartema ele é uma composição visual, tá? Em que é uma montagem feita a partir de uma imagem ou de pedaços da imagem. O importante é criar um ritmo de repetição dessa imagem, utilizando recursos simétricos, geométricos. Eu posso escolher um trecho da imagem, um triângulo, eu posso escolher um quadrado, e aí eu vou criando uma nova imagem. O cartema ele é a chave que abre a fotografia para o campo do imaginário, entendeu? Porque aquela imagem, por simples que a fotografia geralmente é, eu fotografo uma paisagem, eu fotografo um animal, ela é o que ela é. Eu posso já interpretar muita coisa disso, mas se eu pego essa imagem e crio uma nova imagem em cima dela, eu estou criando algo novo e muitas vezes nem tem tanto a ver com a imagem original. O haikai ele é um poema composto por 3 versos. O primeiro verso tem que ter, isso na forma clássica, né? Composto por 3 versos. O primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo 7 sílabas poéticas e o terceiro 5 sílabas poéticas. Na tradução já tem uma questão, porque o japonês, o alfabeto japonês, a escrita japonesa é diferente, né? Então já para fazer essa transposição já tem uma série de dificuldades, né? Os ideogramas que os japoneses usam já tem uma dificuldade de tradução. E aí os poetas brasileiros, eles meio que foram flexibilizando, vamos dizer, toda essa estrutura. A visão é uma experiência que se inicia nos olhos, mas ela se conclui no cérebro, né? Onde cada um tem um jeito de interpretar uma imagem. O jeito que você vê, o jeito que eu vejo, ela pode ser vista de forma diferente por cada um. Então, a graça desse trabalho, no caso do livro Olhares, que tem a poesia visual e a poesia do haikai, tem exatamente essa questão de sensibilizar o leitor. O tema desse livro é o tema Brasil, tá? É o tema da natureza. E aí nós pegamos a imagem da flora, a imagem da fauna e a imagem da natureza, seja ela totalmente desocupada ainda ou ela transformada pelo homem. Então nós optamos por fazer essa estrutura e criar imagens com esses animais que criam-se outros animais ou tramas visuais, criar a partir das plantas, das flores, outra situação e da própria paisagem. Então o livro inteiro trabalha com essas situações e o haikai vem exatamente fazer essa leitura, muitas vezes, de apoio a essa imagem ou revelando algo mais sobre essa imagem. A intenção de trazer um autor como o Pedro Borges foi exatamente isso, um autor de haikai, onde ele pôde fazer um trabalho que super combinou, porque o haikai tem regras, ele tem um método para ser montado, o cartema também tem. Eu trabalho a partir de uma figura geométrica, eu trabalho com conceitos de reflexão, angulação. Para cada
texto que eu fiz, além de olhar para o cartema e de olhar para a imagem original, às vezes eu fazia uma pesquisazinha rápida ali, né? Tipo, uma ave, ela é típica de qual região, ou fruto, para ir tendo ideias, né? Fazendo um brainstorming solitário, mas basicamente eu trabalhava ou com o cartema pronto ou com a imagem original. Alguns até funcionam como uma espécie de uma dica do que seria a imagem original, que às vezes a gente não consegue, muitas vezes a gente não consegue identificar o cartema pronto de onde que ele se originou. Ninho azul de nervos, do fruto amarelo azedo, é flor ou novelo? Esse eu também brinco com a imagem pronta, né? Que lembra ali um novelo, alguma coisa assim, né? A do tucano eu já trabalhei com a imagem original, mas no cartema dá pra ver que é um tucano também, né? Sempre com seu fraque arcano e seu bico soberano, nosso alado americano. É muito interessante também imaginar que esse livro vai despertar nesse leitor uma percepção de que a arte e arte contemporânea, são muitas formas de expressão, ele vai encontrar com esse livro no próprio mundo que ele vive, se ele perceber as imagens que estão nos logotipos, nas marcas das empresas, estão presentes. Vamos até puxar um pouco a história do cartema. O autor disso tudo lá nos anos 70, Aloysio Magalhães, era um grande designer e ele usou tanto essa questão da simetria. As moedas, as cédulas brasileiras, que valem até hoje a estética, utilizam esse conceito da simetria, tudo mais. Isso tudo foi inventado por ele lá atrás. Ele fez isso com tantas marcas que tem por aí, a marca da Petrobras, a Bienal de São Paulo, onde ele pode então perceber que na cidade dele, entendeu? A arte está presente de diversas formas.